didático desse material. Então, Okay. Andréia, muito obrigado, e já te passo, enquanto eu e Márcio vamos acertando aqui a projeção, aí eu acho que você já pode ir começando aí. Certo. Eu vou tentar colocar a apresentação aqui, e daí vocês me dizem Tá, se conseguem ver, que seria mais legal se a gente conseguisse. Mas se não tiver, não tem problema também. tá. Não, Júlia, a gente ainda não tá... Ah, sim, agora André... Ótimo, André, você conseguiu. Apareceu? Ótimo. Sim, tá Tá. ótimo. Sim. Uhum. Então, tá bem. Então, a ideia dessa primeira parte da nossa conversa é falar um pouquinho sobre os povos do Pampa, as características, né, dessas populações, sobretudo do Pampa rural, né, e um pouquinho de histórias que não são comumente contadas, né, que a gente não está tão habituado a ver quando se fala no Pampa, na cultura do Pampa, e sobretudo na parte produtiva, né. Então, eu sou professora da Unipampa, me apresentar primeiro. Sou professora do curso de licenciatura em Educação do Campo, né, da Unipampa Campus Dom Pedrito. Atualmente eu estou em afastamento para capacitação, estou fazendo um doutorado em cotutela, um doutorado em extensão rural no Brasil, e em geografia na Le Mans Université, que é uma universidade no centro-oeste da França. E estudando, nesse momento, as modificações das paisagens do Pampa. Né? Mas já venho, na minha trajetória acadêmica, trabalhando, então, com o sistema agrário de campo, com as dinâmicas sociais dentro da pecuária de corte, né, e as interações entre os diferentes grupos sociais que compõem esse sistema de produção. Então, trabalho a partir dessa ótica. Bem, começar, então, falando um pouquinho do que se conta como princípio de tudo isso, né? A gente tem, nessa região do Pampa, que hoje é definida como um bioma, né? Mas um bioma brasileiro, mas que é uma região do mundo, né? O Pampa compõe um dos 11 biomas identificados no mundo, né? E abrange, além da metade sul do Rio Grande do Sul, essa parte dos ecossistemas campestres do Rio Grande do Sul, abrange também todo o Uruguai e uma parte da Argentina, né? Então, nessa grande região do globo, habitam povos, etnias originárias há mais de 4.000 anos, né? E nós temos vários grupos, né, étnicos, e aos quais se reuniu, se conformou chamar de pampianos, né, de nação pampiana. Então, dentro do que depois vem a se denominar tribos indígenas, né, então, do Pampa, nós temos os Guenoas, os Minuanos, os Charruas, os Iaros, ou os Jaros, né, que são povos que eram caçadores-coletores, né, e que muitas vezes disputavam espaços com outros grupos que habitavam também as imediações, os povos mapuches, né, mais para o lado dos Andes, e os guaranis, né, mais na interseção com a Mata Atlântica. Então, esses povos tinham disputa de território e de recursos, né, com outros povos, tanto é que a gente pode ver que havia trocas e acesso, por exemplo, dos povos, sobretudo minuanos e charruas, à erva mate, né, que ela é de origem das regiões ocupadas pelos guaranis. Então, a gente vê que já existiam trocas e já existiam relações entre diferentes grupos sociais, mesmo antes da chegada dos colonizadores aqui no Pampa, né. E então nós temos um momento, um marco histórico, que é a chegada da colonização europeia, e que se dá no Pampa inicialmente a partir da entrada dos padres jesuítas, né, então ela se dá pelas missões, né, que são, digamos, o início do Pampa, né,
e que começam as reduções jesuíticas com indígenas inicialmente de variadas etnias, mas que depois se caracteriza por agregar principalmente os guaranis, mas houve uma tentativa inicial, então, de constituir reduções com esses povos indígenas pampeanos, e essa primeira tentativa, então, ela não é bem sucedida. E o que acontece? Quando, do final do primeiro ciclo das reduções, das missões jesuíticas, que não são esses 7 povos, é um primeiro momento, que inclusive essa região mais de fronteira compunha, né, uma redução, quando da saída desses padres e dos indígenas que já estavam nas reduções, ocorre esse fato histórico, esse momento que é a deixada do gado, do primeiro gado europeu que chega a esse território, nessas primeiras fazendas, que eram as fazendas missioneiras, né, uma característica, esse gado é abandonado, e aí ocorre o que a gente vem a chamar de vacarias, que são reuniões desse gado que se torna chucro, né, solto, que vai se reproduzindo, e que forma grandes rebanhos, né, nas imediações do Rio Negro, mais próximo de Bagé, então, que a gente vai chamar de vacaria do Rio Negro, mais em direção ao litoral, que esse gado vai se esparramando, então, a vacaria del Mar, e mais ao norte, né, a região que hoje compõe os Campos de Cima da Serra, lá onde o Márcio trabalha, então, a vacaria dos Pinhais, né, e esses grandes rebanhos foram alvo, né, de caça. Então, a primeira atividade com o gado, que ela não vem através da pecuária organizada em propriedades, em instâncias, ela vem através da caça. Então, é praticamente uma atividade extrativista, né, e nesse sentido entra a grande importância desses indígenas pampeanos que aprenderam rapidamente a lidar com esses novos animais que chegam, sobretudo o cavalo e o gado, porque eles já eram povos que eram caçadores, né, e que já tinham instrumentos de trabalho e conhecimento, mas lidando com outros rebanhos animais, como as antas, como as avestruzes, né, para os quais eles usavam boleadeiras, tiveram que adaptar os instrumentos, mas esses povos pampeanos foram muito úteis no início dessa exploração do gado vacum, aqui no Pampa, porque eles já eram caçadores. Os europeus se utilizaram, então, desses povos para fazer esse serviço perigoso, que era o serviço de caçar o gado chucro nessas vacarias, né? Só que esses povos, eles não estavam subjugados a ninguém, eles eram povos livres, né? E aconteceu que eles foram ficando marginalizados, porque não eram servis, né, aos colonizadores, e eles caçavam esse gado sem dar satisfação, e eles foram sendo marginalizados nesse processo. E quando do momento em que se estabelecem as instâncias, que é quando começam a chegar, de fato, os europeus, no sentido de colonizar, de expandir território, então a gente presencia no Pampa o etnocídio, né, desses povos. Hoje nós não temos grupos conformados, né, historicamente, de charruas, de minuanos. Existem algumas iniciativas de descendentes desses povos, né, que se autodenominam, que se reconhecem como charruas, e que voltam a se organizar, mas esse é um movimento muito recente, né. Então, se perdeu ao longo do tempo toda uma referência cultural desses povos. A gente não tem muitos registros, né? Foram feitas emboscadas por fazendeiros, tanto do lado da colonização espanhola, né, no Uruguai, quanto do lado da colonização portuguesa. Então, foram feitas emboscadas aos charruas, e eles foram não só mortos. Então, por que a gente chama o etnocídio? Porque não foram apenas mortes dos indivíduos, foi a morte de uma cultura, porque muitas das crianças eram roubadas das famílias, das crianças charruas, e elas eram escravizadas, né, naquele esquema de filho de criação, elas eram levadas para dentro das famílias e criadas
para as famílias de europeus, né, de descendentes dos colonizadores. Sobretudo, isso ocorreu no território que hoje é o Uruguai, né, então a gente identifica as feições, né, desses indígenas charruas e presença de muitas práticas, muitos hábitos que vêm dessa vivência, né, de caçadores-coletores desses povos, mas que a gente não sabe de onde vem a referência, porque quando tu separa, né, as famílias, os filhos das mães, sobretudo, não existe mais a tradição oral a ser passada. Então, é importante demarcar isso, e eu gosto sempre de frisar essa questão, porque a chegada da estância, ela mata os charruas, né, e ao contrário do que se entende que nós temos um legado dos charruas, cavaleiros, que depois passa para dentro da estância, né, esse é um legado triste, né, porque é um legado a partir do etnocídio desses grupos sociais. Bem, quando da concessão dessas grandes extensões de terra no Pampa Gaúcho aqui do Brasil, né, no caso por Portugal, e do outro lado pela Espanha, né, essas terras eram dadas, então, àqueles que prestavam serviço à coroa, os militares que lutaram nessas campanhas de fronteira, e os amigos, né, do rei. Então, quando essas sesmarias começam a ser concedidas, as cartas, né, o documento, já havia pessoas habitando esses lugares. E existem muitos registros, por exemplo, a Graciela Garcia Bonassi, ela estudou as disputas judiciais no período da concessão de sesmarias nessa região de fronteira. Existem registros jurídicos, né, registros judiciais, demonstrando como que ocorria, né, a desapropriação dos autóctones, das pessoas que já moravam aqui, para então que os sesmeiros se estabelecessem, né, e quando eles diziam, a minha terra vai até o cerro tal, ou até a sanga tal, os juízes acatavam, né, e mesmo que houvessem moradores ali, esses moradores não eram mais, não eram donos, né, daquela terra, e acabavam perdendo o direito de utilizá-la muitas vezes, a não ser que fizessem acordos, né, com os fazendeiros. E os principais bens, então, comprovados aos demandantes por sesmarias, eram o gado, né, então eles, quando se estabelecem as estâncias, esse gado não está dentro delas, né, ele é retirado das vacarias para ir para dentro das estâncias, isso é feito por aqueles descendentes ou pelos próprios indígenas, né, e depois que ele está dentro da estância, se comprova a existência desse gado e de escravos para trabalhar, né, no manejo desses animais. Então, a gente já tem um outro grupo social, né, que também não é muito falado, é como se as estâncias, sobretudo na sua composição, como se elas não tivessem se utilizado da mão de obra escrava, e isso não é verdade. Todas as primeiras sesmarias, elas tinham que comprovar a existência de mão de obra, e isso era feito pela comprovação de quantos escravos esse sesmeiro tinha, né, porque o escravo era um bem, ele era considerado como o próprio gado, era um bem, né, vendável. Essas pessoas foram desumanizadas, né, nesse processo. Então, a partir de 1850, quando vem a Lei de Terras, que define que a terra só é passada por intermédio, adquirida e passada adiante por intermédio da compra e da venda, essa característica de quem são as pessoas que são proprietários de terra no Pampa, ela reforça, né, uma característica bastante elitista, porque quem tinha moeda, quem tinha dinheiro corrente, eram essas pessoas, né, descendentes de colonizadores e amigos da coroa. Então, a partir de 1850, que é um período depois das guerras, né, como a própria Revolução Farroupilha, é um período que consolida essas instâncias a partir da sua elitização, que ela só pode, né, só pode haver esse acesso à terra por meio da compra e da venda. Então, isso marca uma característica muito presente, assim, nessa composição de quem são esses grupos que estão envolvidos, né,
na colonização ou na ocupação desse território que compõe o bioma Pampa. Só que as estâncias não existiam sozinhas, e isso é sempre importante falar, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo, de contar a história dos rincões, né, o que foi chamado de rincão. A gente não sabe ao certo a origem dessa palavra, existem várias teorias da onde que vem a palavra rincão, né, mas ela pode, inclusive, ter origens variadas, né, e o rincão era um lugar aonde se manejava os animais. Então, normalmente, e a gente tem que lembrar que nesse período não haviam as cercas, né, o aramado, o cercamento das propriedades, então, esse manejo dos animais era feito em locais onde havia limites naturais, rio, um cerro, né, algum tipo de limitação natural onde pudesse fazer o manejo do gado. E quem fazia esse manejo, né, então, a gente sabe já que eram esses trabalhadores escravizados, que eram esses indígenas, né, que não estavam mais em tribos, né, e que viviam, né, nas imediações, então, dessas áreas que eram reconhecidas como legais, as áreas das estâncias, né. E isso foi constituindo locais de moradia desses trabalhadores, né, e mesmo daquelas propriedades menores, né, que não conseguiam acessar melhores terras, né, porque daí não tinham dinheiro para adquirir, ou que os grandes sesmeiros não queriam usar aquelas terras, certas regiões foram sendo preteridas, né, e nessas regiões é que se formaram os rincões. A gente pode notar que hoje eles são identificados por nomes de família, né, eu coloquei ali como exemplo o Rincão dos Machado, né, lá em Quaraí, tem o Rincão dos Duarte, ali em Rosário do Sul, o Rincão da Chirca, onde a Marie Gley mora, que está com a gente, né, então, ou é uma característica de família, de um grupo familiar, ou é uma característica do local, do ecossistema, né, a presença da Chirca como uma vegetação característica daquele lugar, né, o povoado da Lata, lá em Bagé, né, que é uma característica de como eram construídas as casas, né, as casas de lata, e essas latas vinham de um outro período que depois eu vou falar, né, de materiais que eram característicos daquele sistema ali, daquela economia, né. E então esses rincões se formam, né, e geralmente em locais que são locais preteridos pela grande propriedade e que são locais de maior fragilidade do ecossistema. Na beira de rios, nas grotas, na beira de cerro, né, locais que não eram preferidos, né, e que, portanto, hoje na legislação a gente pode dizer que é onde se encontra a maior parte das áreas de proteção permanente, onde nem poderia ser cultivado, né, nem poderia ser. Então, são locais de solo mais raso, ou solo acidentado, pedregoso, ou de cruzada de um rio, né, e a gente pode notar que, normalmente, quando tem uma escola dentro do rincão, sempre se tem o problema das estradas, né, de acesso, o transporte escolar. Esse é um drama que a gente convive sempre dentro do curso de licenciatura em educação do campo, esses relatos, porque os rincões estão nos lugares de mais difícil acesso, é lá que estão as escolas, né, então, de fato, essa estrada vai ser de mais difícil manutenção, porque, né, ela passa por locais acidentados. Ela não está passando, não é uma estrada planejada, né? É uma estrada que dá acesso aos locais de vida dessas pessoas. Bom, e por que eu trouxe isso dos rincões? Porque é importante dizer que sempre existiu essa diversidade, né, social e de funções, de tipos diferentes de propriedades, né, de estabelecimentos no Pampa, na campanha, né? Isso não vem da divisão da estância, essas propriedades menores, elas sempre estiveram ali. Na obra do Luiz Ebling Farinati, ele coloca a presença dos registros das estâncias, por exemplo, de dias de trabalho, como marcações, né, em que se contrata seu fulano de tal e família, ou seja, é um vizinho, é uma pessoa que sempre vai prestar serviço na estância, e para a qual provavelmente também são trocados produtos, né. Isso nos leva a entender que existe uma rede indissociável de relações
nesses locais, né, dentro do Pampa, a estância não é a célula, nem da produção, nem da cultura, ela é parte de um sistema, ela é parte de uma rede que nesses locais, nesse lugar do mundo, é caracterizada pela relação entre rincão e estância, de troca de produtos, de serviços, e inclusive de relações pessoais, de compadrio, né, os compadres, né, batiza os filhos, a relação de preferência na contratação de mão de obra. Em geral, as pessoas estabelecem essa confiança e acabam contratando a mão de obra, né, para os serviços nas propriedades maiores, sempre da mesma família, de uma mesma rede de trabalhadores. E, então, é importante dizer que essa troca é mútua, né, e que a estância sempre precisou do trabalho e do que significa o rincão nesses lugares. Então, a gente não pode esquecer que é uma rede, é um sistema que funciona em conjunto, né? Não é a estância, essa célula, como durante um tempo, e com muito êxito, tentou comprovar o próprio movimento tradicionalista gaúcho, né, que a estância é a célula da cultura gaúcha, que advém de toda essa relação da pecuária. Então, que a estância compõe, né, um sistema que não é sozinho, né. Bom, e de forma resumida, para colocar como que isso acontece, esses grupos, eu trouxe uma linha do tempo, né, de colocar esses diferentes ciclos econômicos para a gente visualizar como que isso ocorre, né, e como que muda de um ciclo econômico do outro, né, para o outro. Então, a gente tem o ciclo econômico que é indígena, que é composto por essas tribos autóctones, nativas desse lugar, né, que tinham relações com outras, relações inclusive de troca, a gente pode dizer relações econômicas, né, se nós formos na origem, né, do termo economia, mas que não são consideradas, né, porque a gente considera normalmente que começam as relações econômicas no Pampa a partir do gado, né, a partir da chegada do gado, e essa não é uma verdade total, né. E esse período termina, então, com a entrada do gado e a chegada dos padres jesuítas, e a gente passa por uma segunda fase caracterizada, então, pelas vacarias, né, por esses grandes rebanhos, em que os indígenas estão presentes, mas o sistema que vigora não é mais esse sistema tribal, não é mais determinado, então, pelos grupos étnicos nativos, né, essas relações começam a mudar. Um outro momento, então, é o momento da presença mais forte, né, do colonizador, em que termina esse ciclo das missões e começa um ciclo de tropeadas, de levar esse gado para outras regiões, esse gado chucro, né, das vacarias, e do desmantelamento, né, de desmanchar essa rede de relações que havia entre os próprios povos indígenas, né, que é com a caça de indígenas por parte dos bandeirantes. Eu botei uma imagem ali que é do Debré, que ilustra, né, os bandeirantes levando famílias guaranis das reduções, né, e a guerra guaranítica acontece nesse contexto, né. Então, só num quarto momento dessa história que entram as estâncias como protagonistas, né, então as estâncias são protagonistas num momento da história pampiana, né, num determinado momento, que é esse momento de demarcação da fronteira, né, as estâncias começam a existir, então, para demarcar território e não com finalidade produtiva, então elas não surgem como estrutura produtiva, elas surgem como estrutura, praticamente uma estrutura militar, né, para demarcar a fronteira. Então, a partir do declínio desse primeiro momento das estâncias, né, surge uma outra onda, que é uma onda que a gente pode chamar de modernização agrícola, que segue uma onda nacional, né, de entrada de raças, né, no que é a criação e na pecuária, mas que na agricultura é a entrada das sementes, né, melhoradas geneticamente,
os insumos agrícolas que não existiam, mudanças, então, na forma de fazer a agricultura pecuária, no manejo, o cercamento das propriedades, que só ocorre nesse momento, né, mais ou menos na década de 50, né, 60, 1950, a partir de 1940, 50, começam a ocorrer as grandes feiras agropecuárias, né, a gente tem a presença das estradas férreas, né, de trem, as linhas de trem, e de diversificação produtiva, né, a partir, por exemplo, dos anos 70, nessa região da fronteira, ocorre uma grande expansão do arroz nas áreas de várzea, nas áreas de banhado. E a consolidação dos frigoríficos, né? E ali eu coloquei uma propaganda do frigorífico Armour, e depois se junta com a grande rede, o complexo Swift, e forma o Swift Armour, né, que a gente tem em Santana do Livramento, tem um bairro todo em Santana do Livramento, que eu tinha falado aquela hora da questão da lata, né, e o bairro Armour, em Livramento, tem muitas casas de lata, e essas latas vieram da produção do próprio frigorífico, né, que produzia carne enlatada para exportar, e é um momento de crise da carne no mundo, né, e se produzia carne enlatada para exportar, e aí existia essa propaganda, né, na falta de carne, comer extrato de carne do frigorífico Armour. Eu não se lembro direito o ano dessa publicação, mas ela é bem, eu acho que é da década de 50, se não me engano. Então, ocorre um declínio da pecuária a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, né, e a gente tem um momento que a gente pode caracterizar que é o momento que nós estamos vivendo até hoje, né, e que pode ser que a gente viva no presente momento histórico um outro ciclo econômico, né, que a gente passe a vivenciar um outro ciclo econômico. A gente teve, a partir dos anos 90, então, a entrada dos assentamentos de reforma agrária, que apesar de não ter modificado em grande proporção a estrutura agrária dessa região, impacta, né? Existe uma diversificação muito maior das culturas, né, no rural, e existe um avanço do arrendamento de terras, né, que é uma forma de relação por agentes externos, né, e aumenta muito essa forma de explorar a terra, que é pelo arrendamento, né, e é nesse momento que nós estamos vivendo agora, que a gente tem uma expansão enorme, né, dos cultivos agrícolas, substituindo, então, áreas nativas que até então a pecuária se utilizava, né, e depois daquela primeira onda do arroz como uma cultura que substitui as áreas utilizadas pela pecuária, a gente tem, então, que usou as várzeas, né, sobretudo, o ecossistema de banhado foi todo alterado, agora, então, a gente tem a soja subindo a coxilha, né, e alterando todo esse ecossistema. E a gente vive no momento, então, uma grande onda de avanço desses cultivos agrícolas, né, e uma mudança significativa na forma de fazer pecuária, que a gente tem hoje uma pecuária estacional. O produtor não mora mais no rural, em geral, né, o dono de terra, o arrendador, que faz a produção, ele nem mora mais no rural, ele faz uma pecuária de inverno, né, ele, em geral, produz bois, que são mais fáceis de manter, são pessoas que têm outras atividades econômicas, e a gente vê que a pecuária nos moldes mais tradicionais, ela é mantida em alguns lugares, em alguns núcleos, em alguns redutos, né, mas que, em geral, essa pecuária tem modificado muito a forma de ser feita, né, não mais fazendo o ciclo completo, não mais criando gado de cria, né, o terneiro, todo o ciclo de produção, mas apenas fazendo uma pecuária estacional que ocorre durante o período em que a soja não está lá, né? E o que a gente pode concluir disso, né, em relação ao ambiente? Então, já que o nosso objetivo aqui é discutir relações socioambientais, né, como que isso se reflete no campo, né, que é
o campo é a base material onde acontece toda essa história, né? Ele foi a base material para a economia, né? Foi recurso utilizado para toda essa economia até então, e ele é a base também de todo esse sistema cultural, né? Essa cultura do Pampa identificada com o campo, então. Ele é a base de tudo isso, e ele vai, no momento em que ele começa a perder as suas características naturais, ocorre uma grande alteração nesse sistema, né, tanto produtivo, econômico, quanto cultural. E é sobre isso que eu vou colocando os pontos de exclamação, né, para que a gente preste atenção. Esse campo, ele coevoluiu até aqui para formar essas fisionomias de campo que a gente conhece até hoje. Ou seja, com a entrada do gado, ele se modifica, porque não existia, né, os bovinos não eram animais nativos desse lugar, então é muito modificado esse ambiente, a gente não tem muitos registros, né, desse campo antes do gado, porque o Pampa começa a ser ilustrado, começa a ser desenhado e mostrado para o mundo quando os colonizadores chegam, né, e aí já chegam com toda essa carga de exploração a partir da pecuária. Mas o campo se adaptou, né, porque ele era usado como um recurso natural e era usado na sua potencialidade natural, né, como o campo nativo. Então, ele coevoluiu, né, essas espécies, tanto animais quanto vegetais, elas foram se modificando, né, a partir de distúrbios que eram feitos no campo e de reações, né, desse ambiente. Estudos como o do Overbeck, né, que editou junto com o grupo do Valério Pilar, da Rede Campos Sulinos, editou aqueles 2 volumes, né, que contam basicamente toda essa história do Pampa, que é Campos Sulinos e os Campos do Sul, né, são 2 livros que falam sobre toda essa conformação ecossistêmica do bioma Pampa. Vários dos estudos nos provam que o fogo e o pastejo, eles estão diretamente correlacionados com a fisionomia que hoje tem o campo. Ele está assim por conta do manejo, né? Então a gente pode dizer que esse campo, como ele está, ele foi feito assim. Assim como o campo que existia na época em que os charruas, minuanos, toda a nação pampiana habitava aqui, era um campo feito por eles na sua forma de vida, né? Então, para a gente não entender a natureza como algo separado, né, da forma como a sociedade se organiza. E hoje nós temos um outro momento, que é um momento em que esse campo começa a ser suprimido, né, e é uma outra intervenção muito mais agressiva, né, começa toda essa vegetação nativa e toda essa forma de se fazer até então, ela é suprimida para ser substituída por outras formas. Bem, então, de forma a fechar um pouco essa explanação, né, dizer que existe um conhecimento campeiro sobre esse lugar, né, eu estou chamando aqui de conhecimento campeiro, e usualmente a gente usa esse termo na região, né, mas que, do ponto de vista acadêmico, né, a gente pode chamar de saber fazer, né, é um termo que vem de uma concepção europeia, claro, né, essa noção de saber fazer, mas nos utilizando dela, então, para compreender o que acontece aqui, a gente pode observar que esse saber, ele foi construído no cotidiano dessas pessoas que trabalhavam o próprio campo, né, no manejo desses recursos naturais, porque se eles eram a base para a principal atividade econômica no Pampa, que era a pecuária, né, eles precisavam ser conhecidos para ser manejados, né, para ser bem utilizados, né. Então, esse conhecimento, portanto, ele está atrelado ao trabalho, né, e não a uma dádiva divina, ele é um conhecimento forjado no trabalho, e no trabalho de quem, né, no trabalho de quem é a pessoa que maneja, né, de quem é o trabalhador do campo, é esse que detém esse conhecimento. E aí eu deixo uma pequena questãozinha aqui, né,
Porque a gente diz que quem são, então, esses trabalhadores, né, que conhecem, que manejam, que trabalham no campo? São os campeiros, e a gente não flexiona o gênero dessa expressão, a gente não fala as campeiras, mas todo campeiro nasceu de uma campeira, né, todo essa complexa trama que a gente veio falando até aqui, ela não ocorreu feita só por homens, apesar de que os que foram relatados, né, os que foram, os que tiveram voz, que puderam contar essa história, foram todos homens, porque em todos os demais ambientes onde o sistema patriarcal existe e predomina, essa base de visão, né, da vida, a história única contada a partir da visão europeia, ela é toda assim, ela é toda masculina, né, não é uma exclusividade do Pampa. Mas é importante dizer que aqui também a gente não flexionou o gênero nessa história, né, a gente não conta a história das mulheres no Pampa, né, então, já que estamos falando de invisibilidade nessa nossa conversa aqui, é importante a gente dizer que toda uma história feminina foi invisibilizada, né, e ela existiu, e não foi uma história muito alegre, não, foi uma história bem complicada, né, para as indígenas, sobretudo, para as mulheres negras, né, e mesmo para as mulheres brancas dessa história, que só existiam ao lado dos homens brancos, né, que eram os protagonistas. Bom, esse é um dos problemas desse sistema, é uma das questões que vulnerabiliza esse sistema, né, esse sistema da pecuária tradicional, né, e esses vários problemas que essa pecuária traz consigo, por exemplo, essa diferença gritante, né, social entre os que detêm terra e os que trabalham na terra, né, essa própria deficiência do sistema desencadeia a sua crise, né, não sustenta ele por muito tempo. E nesse momento nós estamos vivenciando uma crise desse sistema, desse fazer pecuária, né. E aí cabe uma pergunta, né, se no meio dessa crise de um sistema que foi constituído a partir do saber, do manejo do campo, né, o que ocorre com esse conhecimento sobre o campo, sobre as espécies que existem ali, sobre as relações entre as espécies, né, o que ocorre com esse conhecimento que está atrelado aos ecossistemas naturais, se esses ecossistemas naturais desaparecem, são subtraídos, são modificados completamente, né? E o que acontece com quem tem esse conhecimento como seu único instrumento de trabalho? Né? Que são esses agentes que a gente não consegue ainda flexionar o gênero, né, e chamar de campeiros. O que acontece com esses campeiros quando a gente não tem mais o campo nativo, quando a gente não tem mais um sistema que, por mais que a gente enxergue os problemas dessa forma de se fazer uma economia, né, existe toda uma diversidade de grupos sociais que dependem dessa forma de fazer, que onde ficam esses grupos sociais a partir de que se desmancha toda essa trama, né, se substitui o campo nativo, se substitui a atividade econômica, se substituem as paisagens, né, e a própria forma de viver, né, que a gente tem vivenciado, então, um esvaziamento do rural, no Pampa e no mundo inteiro, mas no Pampa também, e a gente se coloca essas perguntas, né, aí eu deixo essas perguntas para depois a gente seguir conversando, né. Então, Andréia, te agradecer muito. Acho que você deixa uma provocação para a gente muito forte, que é esses etnocídios, né, esses epistemicídios que continuam acontecendo, né? Então, muitas vezes a gente vincula isso muito às populações originárias, né, e temos que vincular, porque as populações originárias passaram e passam por esse processo de forma muito violenta, mas esse processo foi se expandindo, né, e atingindo outros setores. Muito interessante a sua questão, eu acho que a gente vai poder ter um bom debate em relação a ela. Eu vou interromper um minutinho aqui a gravação para facilitar a edição e já chamo o professor Márcio.